Olá pessoal, o programa Moneba mais uma vez entrando na sua telinha e olha, você pode assistir a nossa programação aonde você estiver, no ônibus, na condução, na hora do almoço, na hora do lanche, até de madrugada quando você for deitar. Então vai lá, @moneba.baixada e você vai ouvir histórias interessantes aqui. Essas entrevistas aqui têm impactado muita gente e esse canal aqui tem dado oportunidade de você para se manifestar. Você que tem um depoimento, você que é artista, você é atriz, você tem um projeto que quer lançar aqui, porque o canal Moneba dá essa oportunidade para você. E eu já quero te convidar para você mais uma vez também compartilhar, né, com a gente lá o que você quer ouvir aqui. Vai lá na produção, tem o nosso contato. Dá para você falar sobre política, dá para você falar sobre saúde. Eu queria entender um pouquinho mais de direito, queria falar sobre mais segurança do município, do estado. E nós vamos trazer especialistas aqui para trazer esse conteúdo para você. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio quem é ela? Yara Alcântara, é lá do Ceará, lá do Nordeste. Um abraço a todos os meus amigos do Nordeste. Quero falar para você nessa câmera aqui, ó. Meus amigos do Nordeste, representando aqui no Rio de Janeiro. Ela tem 32 anos, mora aqui na Barra da Tijuca e está desenvolvendo um trabalho de atriz, modelo fotográfico, fazendo publicidade aí. E nós vamos conversar com ela. Yara, muito bom ter você aqui no canal Moneba. Já fico muito feliz de receber aqui no estúdio. Olha, gente, olha como é que a Yara é bonita, tá vendo aí? Dá um close aí, isso, viu como é que ela é bonita? Você praticamente chegou no Rio de Janeiro, mas eu queria saber, o povo quer saber. Aqui o carioca é muito curioso. Como foi a sua vida, a sua infância? Queria que você falasse aqui da sua mãe, dos seus irmãos. Como é que foi lá? Porque eu quero chegar ao modelo, né? A modelo de sucesso, né? Aqui no Rio de Janeiro. Mas como foi a tua vida no início? Fala pra gente aqui. Primeiramente, obrigada a oportunidade ao canal Moneba. Obrigada, Nael. Obrigada a todos. Eu sou, do Ceará. E minha história é uma história bem... impactante, né? Filha, né, de mãe doméstica. Meu pai trabalhava na roça e a gente sempre foi uma família muito humilde. A gente vem de uma família humilde e tudo assim foi acontecendo aos poucos, né? E eu tenho muitos irmãos também. Olha. E a única menina, então pra mim foi muitos desafios nessa vida. Quantos irmãos? Só pra gente saber a curiosidade, quantos irmãos você tem? Tá, no total... São 16, né? Tô brincando. Nós somos quase 10. 10 irmãos, isso. Olha. E você era a única menina no meio de 9 irmãos, é isso? Isso, só que assim, meu pai tem a segunda família, né? Mas com a minha mãe, sim, eu sou a única menina. Somos 6, com meu pai e com a minha mãe somos 6. E eu sou a única menina. E a sua mãe, assim, sempre foi do lar, sempre educou você pra de repente ser médica, ser advogada, ser empresária, empreendedora, mas você começou a pensar na carreira de modelo. Sua mãe pensava nisso ou não pensava? Foi assim, instantâneo. Como é que era a sua convivência com a sua mãe? Eu quero ser isso. Porque a criança, quando chega no Ceará, ele tem muitos sonhos, quer ir pra uma cidade grande. Como é que foi? Fala pra gente. Sim, como eu falei, né? Nossa infância foi uma infância bem simples e a gente morava no mato. E mesmo com toda a dificuldade, minha mãe sempre levou isso a sério, como o estudo é importante, né? E a educação, né, no Brasil é importante. Você vem de uma família pobre, negra, humilde, então você tem uma educação e você começa a abrir barreiras, quebrar barreiras, e minha mãe sempre pregou muito isso, sabe? Então, assim, mesmo a gente morando no mato, minha mãe dava um jeito, levava a gente, ia de bicicleta, pegava um transporte, ia para outra cidade para ir para a escola. Mas ela sempre colocou a gente pra estudar ali, sabe? E eu desde pequena dava sinais que eu queria essa vida. Modelo, né? Dava sinais. Quando você se despertou com isso, como foi? Foi um festival? O que aconteceu exatamente? Então, Nael, pequena, eu já promovia eventos na minha casa. Olha. Minha casa tinha um quintal do lado. E você era como se fosse um curral, assim, do lado. Como se fosse um curral do lado. E eu lembro de uma porteira assim, eu cobrava ali pra né, o público entrar naquela porteira ali, naquele quintal. E eu promovia desfiles, promovia uma série de eventos na minha casa. Olha. Desde pequena eu fazia isso. E aí eu comecei assim, comecei a participar de projetos na cidade que tinha... Mas esses eventos na sua casa, assim, era evento que era promovido pra rua ou é só pra família? Não, era pra rua. É mesmo? Era pra rua. E você fazia o quê, promotor? Você fazia o quê? Fazia um bolinho de chuva? Vamos fazer uma cocada? Como é que era lá? Como é que eu fiquei curioso, gente? Você não ficou curioso, não? Fala pra mim. Eu juntava uma turma de amigos e assim,
E a gente promovia desfiles, eu pegava, montava os modelos e eu talvez deveria, sei lá, ter uns 8, 9, 10 anos por aí. E eu já montava, assim, criava um grupo de apresentação e montava lá os modelos, assim. E cobrava a entrada, né, do público do bairro pra ir ver esses modelos, assim. Olha, então você já era promoter lá Eu era promoter, né? Promoter de moda ali. De moda, exatamente. Aí quando você começou a despertar pra você, a avançar isso na sua casa, sua mãe te apoiava, seus irmãos, quem é que te apoiava? Porque sempre tem um irmão doido que fala, tu vai dar certo, vai embora. Quem era o louco que fazia isso? Então, meus irmãos ficavam meio assim, né? Minha mãe achava... A gente achava que era muito distante, né? Era um futuro, um sonho muito distante pra gente, né? Daquele lugar. Então, a gente acha que tudo vai ser sempre distante, que a gente não vai conseguir chegar. Mas, assim, eu tive apoio de algumas pessoas, mas o meu maior apoio realmente foi eu mesma. Eu sempre me incentivei, porque eu sempre soube de onde eu era, de onde eu vim, de onde eu queria chegar e onde eu quero chegar. Então, assim, eu sempre fui muito determinada, né, aonde eu quero chegar com os meus objetivos. Então, assim, eu botava a cara e ia. Olha, pessoal, nós estamos conversando com ela aqui, Yara Alcântara, 32 anos, que veio lá do Ceará. É uma atriz, modelo aqui, está fazendo vários trabalhos aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nós vamos contar uma novidade para você. É uma nova novo comercial aí de uma cerveja aí, que ela acabou de fazer lá no Sul. Nós vamos mostrar para você aqui foto e ela vai contar um pouquinho dessa experiência que ela teve aqui. Yara, agora você fala para mim aqui, você foi convidada, você depois de fazer esses eventos, teve lá os princípios da sua mãe, você não perdeu a essência, porque muitas modelos, praticamente quando entra nesse mundo, ela perde a essência, porque ela vive praticamente um mundo de ilusão, quero ser uma Barbie, e você não perdeu a essência, porque a primeira vez que eu te conheci, você falou assim, eu não perdi os princípios. Foi o que mais me chamou, nossa, uma modelo bonita, uma pessoa que quer chegar em algum lugar, mas não perdeu os princípios. O que você quer dizer com princípios, assim? A tua mãe te deu princípios, assim, de você não errar na vida, que tem modelos que acabam se drogando, tem modelos que acabam vendendo o seu corpo, acabam entrando em uma situação muito complicada e acabam perdendo o foco e às vezes perde até o princípio. E você falou isso pra mim. O que você quer dizer com isso? Não perder os princípios? Exatamente, Nael. Não perder princípios é trabalhar com honestidade, é não querer passar a perna em ninguém, nem puxar tapete. Então, minha mãe sempre pregou isso pra gente. Não queira nada o que não é seu, só queira o que é seu. Então, assim, ela sempre deixou claro a gratidão. Seja grato, seja um palito que lhe derem, seja muito grata. Olha que legal. Sabe? Então, desde pequena eu levo isso comigo. Ela sempre deixou claro, assim, seja grato por isso. Só pra gente saber, assim, qual o nome da sua mãe aqui? Minha mãe é demais, gente. O nome dela é Noêmia. Olha, dona Noêmia. Parabéns aí pelo princípio que você, assim, colocou, assim, ensinou a sua filha aí lá no início. Praticamente, ela representa a sua essência aqui no Rio de Janeiro. Olha, dona Noêmia, eu conheci a primeira... Quando eu a conheci, acho que eu falei certo. Quando eu a conheci, ela falou assim, eu tenho princípios. Isso me chamou muita atenção, porque a gente aqui no Rio de Janeiro, nós trabalhamos na comunicação e também já fizemos muitos desfiles aqui de pessoas que perderam os princípios. Na verdade, existe lá um ditado, não sei se você conhece esse ditado bíblico, que fala, ó, aquela pessoa que honra o pai e a mãe, os dias se prolongam na terra e a pessoa tem sucesso não por ela mesma, porque ela aprendeu princípios. Assim também foi comigo, tá? Eu também tive princípios lá do meu pai e da minha mãe. Agora, você praticamente aqui, a produção já mostrou pra mim aqui o seguinte, tá tudo escrito aqui, gente. Você começou a vida modelo, você foi convidada a participar de uma Miss lá no Ceará e você praticamente ganhou essa parada. Foi isso que lançou a sua carreira? Eu quero detalhes. Conta como foi isso. Isso mesmo, Nael. Como você falou, eu comecei como Miss, né, da minha cidade. Na verdade, eu ganhei 2 títulos na minha cidade. Eu fui Rainha 23 de Maio, que é a data do aniversário da minha cidade. Eu represento a cidade, eu ganhei esse título. Fui Miss Simpatia também. E esse convite foi muito interessante porque... Você não acreditava. Não acreditava. Imagina, né? A filha da doméstica vai ganhar alguma coisa e eu ficava, gente, todo mundo é filha do prefeito, é filha disso, é filha do vereador. E minha mãe é uma faxineira, minha mãe faz faxina, minha mãe é uma doméstica. E eu ficava, todo mundo com as roupas mais caras. E assim, minha mãe deu um jeito, arrumou um vestido lindo. Olha. E falou, aqui. E eu desfilei com esse vestido emprestado. Você emociona, né? Dá vontade de chorar. Dá vontade, porque o vestido era da patroa dela. É mesmo?
E... Desculpa, gente. Sim mesmo. Pessoal, deixa eu falar pra você aqui, né? Às vezes nós temos história, o Moneb ele faz isso, traz uma história emocionante. Porque, de repente, a pessoa, quando vê uma atriz hoje, uma pessoa se desenvolvendo na carreira, a pessoa chegando ao sucesso, não tem noção dos pormenores que aconteceu lá atrás. De repente, a mãe trabalhou anos e anos e anos tentando dar o melhor para a filha e, de repente, um festival, assim, todo mundo se reúne para falar assim, dei certo. E, às vezes, não deu certo por ela mesma. Exatamente. Ela deu certo porque tem princípios e a mãe, a família acreditou. Aí, tua mãe foi lá, ralou e você ganhou isso aí? Exatamente. Eu tenho muito orgulho, né, de tudo isso. Olha. E não tenho vergonha de contar, de falar. E eu fui lá, ganhei esse título e representei minha cidade. Ganhei prêmios e tudo. Fui respeitada pelo prefeito. 7 de setembro eu desfilava ao lado do prefeito. Então, para mim, foi uma grande honra, né? E com esse título eu consegui vir para o Rio de Janeiro. Olha, né? Através disso. E como é que é o nome do prefeito lá? Na época era Almir. Olha. Era Almir, né? O seu Almir. Então, imagina, né? De onde eu vim e aí com esse título ser respeitada, ser reconhecida. Então, foi uma honra para mim, de verdade. E é isso, assim. E com tudo isso, eu peguei e eu já tinha isso em mente. Eu falei, eu quero dar um passo a mais na minha carreira, na minha vida. E foi onde eu conversei com meu irmão mais velho, que já morava no Rio. E falei, vamos. Aí ele falou, tá. Eu falei, eu pago as minhas passagens. Só que eu falei, eu comprei 2 passagens, a ida e a volta, porque minha mãe só deixava se eu comprasse as 2. Isso tá certo. Né? Com direito de volta, exatamente. Então, com as joias que eu ganhei nesse título, eu vendi e eu mesma comprei minhas passagens, né? Isso com 15 anos de idade. E aí eu paguei com toda a honra e foi um dinheiro honesto, né, do meu título. Paguei, comprei e vim pro Rio. Só que eu só usei uma passagem. Olha, tinha uma outra. Só a de vinda, porque a de volta eu não voltei. Eu tô aqui até hoje, eu perdi a passagem. É melhor. Eu me tranquei no quarto e falei, eu não vou mais. Agora, uma curiosidade aqui, Yara. Você, naquele momento, quando você ganhou esse prêmio, você no meio de pessoas assim, filho do prefeito, filho de pessoas da autoridade, empresários ali, qual é o sentimento de uma pessoa que nunca imaginava ganhar um prêmio e agora fala, sou eu, né? Ganhei esse prêmio. Qual foi o sentimento que você teve ali na hora, quando você viu sua ganhadora e as pessoas assim aplaudindo assim porque você mereceu? Qual foi o sentimento que você teve naquele momento lá? Era um misto de emoções, assim, que nem eu acreditava. Porque eu falei, gente, ao mesmo tempo que eu me preocupava com o vestido emprestado da patroa da minha mãe, olha, meu Deus, eu ficava com emoção ali e muito feliz, muito grata, né, por todo o esforço, tal, que minha mãe também se fez presente. Mas, assim, foi um misto de emoção muito grande. Eu fiquei muito feliz, mas, ao mesmo tempo, isso não me deslumbrava. Isso não tirava a minha essência. Eu sabia que eram momentos, eram fases que eu tava ali, mas eu fiquei muito feliz mesmo no momento. Bem, pessoal, quero chamar a tua atenção aqui, você que é do Ceará, aí do Nordeste, meus amigos do Nordeste. Você lembra dessa história? Então quero te convidar ao seguinte, vai lá no @moneba.baixada e fala qual foi a experiência que você teve nesse tempo que ela foi Miss, que ela ganhou lá. Sabe, pessoal, é muito difícil, Yara, para você que também quer se destacar na sua carreira, você que quer ser modelo, é muito difícil ganhar um título onde você nunca acredita que vai ser a primeira colocada. Você vê o pódio longe, como se fosse para conseguir chegar ao pódio, é um degrau absurdo. Inclusive, Yara, eu tenho uma letra que eu tô lançando, uma cantora chamada Lília Radiante, né? A gente está lançando agora nas plataformas, que fala o seguinte, olha, eu sou forte por fora, eu não abro mão da fé, eu não recuo na guerra para chegar onde quero. Entre medo e coragem, eu prefiro avançar. Não admito derrota, sei que vou alcançar. Yara, aqui no canal Moneba, daqui a pouco a gente volta. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação do seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz.
programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Voltamos aqui no canal Moneba, estamos aqui no estúdio conversando com ela, Yara Alcântara, 32 anos, uma cearense, modelo e agora deslanchando uma carreira internacional aí, com uma publicidade de uma cerveja muito famosa, e você vai ouvir aqui os detalhes dessa gravação que acabou de ser feita agora. Yara, sua relação com com rezadeira, parteira, que você vem de uma família bastante religiosa, que tem uma influência na cidade nesse cunho. Fala um pouquinho sobre isso, sobre sua avó, fala pra gente. Na minha família tem, né, esses dons, foi herdado, né, Deus abençoou elas, e minha tia parteira já fez muito parto lá na cidade, e elas moram, né, no mato distante, então já salvou muitas vidas lá, e minha avó também, né, é benzedeira, ela reza, e é isso. Quando você chegou no Rio de Janeiro aqui, depois de ganhar, né, a Miss lá ganhou 2 prêmios lá e veio para aqui para o Rio de Janeiro, você falou que entrou no quarto, não queria voltar, sua mãe deve ter ficado apavorada te ligando lá, porque tua mãe não conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você só vê na internet o Rio de Janeiro que é inseguro, mas Rio de Janeiro é uma cidade linda também, de oportunidade. Como foi isso? Qual foi o maior desafio que você encontrou aqui? Como você chegou assim? Gente, vim do Ceará, sou aqui Yara Alcântara e sou modelo. Quem pode me dar oportunidade? Foi assim ou não foi assim? Você chegou devagarzinho? Qual foi as limitações que você teve aqui no Rio de Janeiro? Fala pra gente. Então, Nael, como eu cheguei, eu ainda estava estudando, né? Abandonei os estudos lá para vir para cá. Então, primeiro eu fui atrás de estudar e fiquei com meu irmão, né? Já tinha um irmão aqui e morava com ele. Mas foram momentos e dias bem difíceis, assim, né? Onde não tinha muita coisa, mas a gente ali, ó, do limão fazia uma limonada. Isso aí. Não deixava a peteca cair, mas eu fui chegando devagarzinho mesmo. Mas tu teve você teve um Media Kit, começou a apresentar, não, eu faço trabalho e tudo, e fui rápido assim, porque tem gente que já se dá bem, mas tem gente que não, tem gente que... O Rio de Janeiro, tipo assim, fecha a porta, né? Tu veio lá do Ceará, fecha a porta. E você teve esses problemas aqui no Rio de Janeiro, de ser enganada, de as pessoas, não, tem um negócio grande, e não é, o negócio é pequeno, assim, um projeto de um evento grande, não é, o evento era pequeno, não era nada daquilo que você imaginou, já teve esses problemas? Sim, teve, né, sempre tem, a gente tem que ficar bastante atenta, então assim, todas as meninas, enfim, teve isso, aconteceu, e aí serve como experiência, né? Tudo na vida, boa ou não, serve como experiência. E aí aconteceu isso, fui contratada para um evento, falaram que era uma coisa, mas era outra, mas mesmo assim exerci minha profissão, fiz meu trabalho, enfim, e é isso, mas... Você também tem uma relação aí com a Amazon Prime, né? Que você fez algumas dublagens aí que o pessoal até ouve, mas não sabe o que é você. Fala um pouquinho dessa experiência e quais são os projetos que você fez na Amazon Prime aí. Fala pra gente aí. Pois é, Nael, tem bastante filme, né? Eu sou dubladora pra Amazon Prime Videos, fiz alguns filmes. E é engraçado, porque quando eu falo, as pessoas ficam assim, não é possível. É você que faz a voz dela? Eu falei, sim, né? Porque eu tenho minha voz social, a voz do dia a dia, e tenho a voz de trabalho. E eu tenho o sotaque, né? Então, mas no trabalho a gente neutraliza, né? A gente não se tira sotaque, não se tira essência, né? A gente neutraliza pra fazer um trabalho bem feito. E tem alguns trabalhos, Fala um deles aqui que eu vou botar lá para as pessoas
ver, vamos lá. Tem O Suspeito, que é um filme de suspense, né? Eu fiz a protagonista, a Sofia. É um filme bem interessante. Tem uma história bem interessante também vinculado com isso, com história de mulheres, enfim. Mas é um filme bom de se assistir. Tem filmes de guerras, né? Ficção científica, eu fiz também, alguns gêneros assim. E terror também, né? Conduta Mortal também dublei. E, enfim, mas o que mais me pega é dublar filmes de guerra, assim. Eu fiz Um Ativista e você sentir tudo ali, sabe? No estúdio, assim. Então, porque a gente tem toda uma preparação, um aquecimento, né? E, enfim... E pra estar ali naquele estado de presença, né? Esse tempo de preparação que você fala, assim, uma concentração, automaticamente tem as pessoas que se concentram assim, com os olhos fechados, praticamente assim, é como se fosse uma cabine, né? Eu não sei se é isso mesmo, que lá na Record, na Globo, tinha muito uma cabine de concentração, onde os grandes idealizadores também eles se concentram para ter uma ideia fenomenal. Essa concentração era dessa maneira que você fazia lá ou não era? Era você no camarim? Como é que era? Então, a gente consegue se concentrar um pouquinho antes, a gente chega antes, se concentra. A gente evita, né, também comer, tomar café, tudo isso influencia na nossa voz. É mesmo? Influencia. E se esvaziar ali, porque na hora você vai ser preenchido, né, pelo personagem, né, pela história que tá ali. E uma coisa bem interessante é que a gente só descobre a história na hora. Olha. Dublar, você não pega um script antes, você pega na hora. Chegou no Rio de Janeiro e praticamente teve uma vida de princesa ou não foi isso? De vez em quando dividia um limão, uma laranja, né? Metade de uma laranja. Como é que foi isso aí? Foi verdade mesmo? Foi verdade. Não, gente, não tinha vida de princesa, pelo contrário. Não tinha. Realmente, tinha dias que era uma marmita, né, pro dia todo. Isso é verdade, Yara? É verdade. Eu tinha que comer ali, eu já calculava a quantidade e já comia no almoço e comia na janta, né? E às vezes não tinha janta, às vezes só tinha um biscoito. E isso aconteceu muitas vezes. Bem, já houve momentos também que você foi para algum evento que praticamente você sentiu, né, que o agenciador ele estava te humilhando, te desprezando e aquele momento que você ficava dentro de um quarto e você tem que chorar no quarto, no camarim e voltar pronta para executar o trabalho. Já passou por isso também, Yara? Já passei, né, assim como trabalhos também do audiovisual, acontece muito, e a gente vai ali, chora, engole o choro, volta e faz, sabe? Porque é algo maior ali, você não pode levar isso como, pro pessoal, muitas das vezes, sim, existe, mas a gente tem que criar uma certa barreira, né? E falar assim, não vou trazer pro meu pessoal, vamos lá, eu vou executar e vou fazer meu trabalho. Mas, sim, aconteceu muitas vezes isso. Rio de Janeiro praticamente um lugar de bastante de modelos também. Tu vê nas comunidades, aí, os projetos que as comunidades têm de modelos também são vastos também. Tem muita gente boa aí fazendo filme, fazendo tudo aí, né? E praticamente é uma disputa muito acirrada, não é isso? Sim. Teve até um trabalho que me convidaram, esse foi pro audiovisual. E era pra fazer uma cena mais íntima com um ator muito famoso que eu não posso revelar. E aí eu falei que não, porque a cena não tinha um contexto tão agradável que eu não... Enfim, não se sentir bem. Não ia me sentir bem. E aí a produtora falou assim pra mim, mas é fulano. Eu falei, tudo bem, mas obrigada pela oportunidade e vamos pro próximo, sabe? E acontece muito isso, assim, mas... E você dispensa numa boa, assim, pô, não é agradável pra você não faz e pronto. Dependendo, sim. Sim, porque eu acredito que grandes coisas estão por vir, então eu acredito que quando não é pra ser, sabe... Realmente não acontece, mas eu fico sempre assim, esperançosa, sabe? Não, amanhã vai ser melhor, amanhã vai aparecer outro melhor, sabe? Não era pra ser esse. Eu acho que eu não vou ser tão valorizada, não vai valorizar o meu trabalho, sabe? Eu vou só ser mais uma. E não é pra isso que eu vim, sabe? Eu não tô aqui no mundo à toa. Certo. Bem, agora você deve receber muitas propostas de algumas agências, né? Alguém querendo te agenciar, que de repente são aquelas pessoas que falam que te vende o mundo. Mas quando vai ver, depois não tem nada de mundo nisso. Tu tem recebido muita proposta desse gênero, assim, nessa situação?
Sim, recebi bastante. Mas a gente dá uma analisada, vai ali, pesquisa sobre a agência, né? Indicação também, indicação é tudo. E, enfim, mas a gente tem que ficar atenta, porque tem muitas. Bem, eu tô falando contigo aqui no canal Mané, porque tu sabe que eu tenho uma agência, assim, já fiz muita coisa aí, né? Eu lanço muita gente na plataforma digitais e tudo, assim, e eu tenho uma agência chamada Razarte Digital, né? Há alguma possibilidade da Razarte Digital ter uma parceria, pelo menos uma parceria assim, contigo, assim, no futuro, só pra gente saber aqui? O que vocês acham, pessoal? Olha, gente, pelo amor de Deus, aí vocês não vão botar pra eles? Eu vou botar na mão de vocês. Claro que sim, Nael. Olha, eu gente, sou que muito legal. grata, obrigada pelo convite. Sim, há possibilidade, sim. Vai ser muito bem-vinda. Olha só, pessoal, ela acabou de fazer agora um comercial e eu queria já agradecer ao nossos amigos aí, lá o Jornal DR1, que colocou uma matéria lá no @Jornal DR1 lá, sobre esse evento lá, né? Tem uma nota lá que eles colocaram, que o Jornal DR1 mandou. Quero mandar aqui um abraço aqui e agradecer a doutora Ana Cristina Campelo, agradecer a Ana Lu, sempre trabalho com a Ana Lu, e o Arthur. Um abraço, meu irmão, muito obrigado aí por atender meu pedido aí e colocar essa nota aí no Jornal DR1. Um abraço para todos os nossos amigos e parceiros do Jornal DR1 aí, tá? Agora vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos entrar agora em um outro ambiente agora. Uma coisa é você ser modelo, atriz aqui no Brasil. Outra coisa é você começar a pensar numa carreira internacional, né? Porque um comercial desse porte, assim, ele abre muitas portas. E aí começam os grandes contratos a chegar, os desafios de concentrar. Não é só simplesmente a modelo ir sozinha com a família, com o assessor. É simplesmente uma estrutura que vai contigo para analisar contratos. É assim, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que eu já sentei para fazer alguns contratos, pessoal, que tem 5, 6 pessoas na mesa para analisar. E às vezes os contratos praticamente demoram aí 6, 7 meses, 1 ano para ser assinado, né? Para um lançamento aí, digital aí, ou de uma gravadora. Eu já assinei muito contrato assim. Agora a sua carreira começa a entrar no âmbito internacional. Primeira coisa que eu quero te perguntar: você recebeu esse convite e foi para um estado que lá predomina lá a cor branca. Lá eu quero mandar um abraço aqui, lá o pessoal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, né, que são pessoas também que são maravilhosas. É um estado muito praticamente subdesenvolvido, né, muito sério no que eles fazem. No Brasil é um destaque praticamente assim. E como foi isso? Você é uma morena, que essa pinta de Índia, fazendo um comercial no Sul. Como foi esse convite? Como tu chegou lá? Fala pra gente aqui. Pois é, um beijo pra todo mundo, um abraço. Me receberam super bem, realmente. Mas o convite veio, né, de um agente. E, enfim, pedi o material, enviei. E a produtora de lá já estava atrás de um perfil, né, parecido com o meu. E, enfim, e aí chegou a aprovação e veio esse convite. A produção foi incrível, né, e me levaram pra lá, assim. Mas foram dias maravilhosos, assim, com todo mundo. Uma estrutura enorme, né? Um comercial de grande porte. Então, mas eles me receberam super bem. Enfim, houve o convite, foi aceito, né? A gente analisa tudo direitinho, mas contrato, tudo certinho. Olha. E a gente vai. Agora, vamos aqui, foi o seguinte: pedi a produção para colocar algumas fotos aqui. E olha lá, 3, 2, 1, soltou aí a foto. Tá vendo, pessoal? Essa foto aqui, você tá numa roleta, brincando na roleta aqui. Fala aqui, onde é que é esse lugar aqui, dessa roleta aqui? Fala pra gente. Esse lugar é numa fazenda, né? Olha. Que a gente foi gravar, bem lá no interior de Porto Alegre. E essa daí era uma das locações que a gente fez também. E, enfim, foi um momento de distração mesmo. Olha, que legal. Israel, agradecer também a produtora de elenco, Andréia, né, nossa famosa Deia, né, que me tratou tão bem. Que legal. A gente gravou em Eldorado. E quando você chegou lá, uma morena no hotel, assim, agora voltando pra cá, obrigado produção aí, a toda a equipe da produção que botou as fotos. Agora, voltando aqui, como é que foi a receptividade? Você é uma morena assim, bonita, uma negra lá, praticamente um destaque. Como é que foi isso lá, a recepção lá no hotel? Fala pra gente. Foi tudo diferente, assim, pra mim, né? Porque aqui não acontece muito, assim, essa surpresa. E começou desde o avião, assim, 2 senhoras, desde o voo, né? 2 senhoras, assim, pararam no avião pra tirar foto comigo e
fez aquela fila no corredor e eu sem graça. E eu pedi elas, eu falei, vamos pro cantinho, deixar as pessoas passarem. E ela, não, vamos tirar foto. E essas duas seguidoras maravilhosas. E depois a gente ficou no aeroporto, pediu mais fotos. Mas assim, desde o aeroporto ao hotel, assim, as pessoas paravam, conversavam e queriam falar comigo, né? E no hotel legal. queriam fotos, assim. Olha. Então, A produção mandou pra mim aqui umas perguntas aqui pra gente, e já estamos caminhando pro final. Você tem alguma inspiração e referência no mundo da atuação que influenciou em sua escolha a seguir essa profissão? Fala pra mim. Você tem alguma referência? Ah, tá. No mundo artístico, né? Porque Isso. na vida, a minha referência é minha mãe, né? Ai, que lindo. Ó, olha de Minha novo. Tirou Minha uma. mãe é minha inspiração de resistência, de Olha que força. Então, assim, força e resistência, minha inspiração vem dela, sem dúvida. De trabalho, de garra, vem dela. Mas no mundo artístico, assim, no audiovisual, a Dira Paz. É mesmo? Dira Paz. Mas qual foi assim a cena que você... Nossa, a Dira Paz é top, assim. Qual foi o lance, assim, que te chamou a tua atenção que eu quero ser igual essa mulher, eu quero ser igual essa atriz? Fala pra mim. Assim, Nael, é difícil porque eu acompanho ela desde nova, né? Desde lá da minha cidade. Igual eu com o Michael Bolton. Aí eu ficava vendo ela nas novelas e eu ficava assim, nossa, que atriz, sabe? E desde nova que eu acompanho ela, né? Acompanhava as cenas no Rio de Janeiro, Olha. que eu ficava idealizando, um dia eu vou estar aí. Então, assim, eu acompanho ela desde sempre. Você, por exemplo, você nunca teve a oportunidade de estar com ela e falar isso pra ela, né? Eu já tive com ela, Falou pra mas ela eu não isso? falei com ela. Você não teve coragem de falar, Não. cara, eu sou muito teu fã. Ela mano." a gente tava gravando, a gente gravou juntas. Aonde? A gente já Na Glo- aonde Sim, foi? num projeto que acabou de sair da Globo. A gente gravou juntas. Ela, na verdade, ela tem uma dupla sertaneja e eu sou a dupla sertaneja dela. É brincadeira. Acabou de lançar. E eu e outro rapaz, a gente é uma dupla sertaneja e a gente fizemos esse trabalho juntos. E aí a gente veio assim de bracinho Olha e que eu legal. com aquela emoção, eu falei, não, mas Não é eu preciso me possível. conter. Preciso me conter. Lá não pode, né? Não pode. Você não pode tietar lá, né? Você lá é profissional igual. Exatamente. É o que a gente aprende, né, como ética e o que a gente eles vêm falando pra gente. Aqui todo mundo é igual. Isso é normal. Todo mundo é igual. Então, assim, sempre foi falado pra mim, sabe? Yara, você se valoriza igual aos outros, assim, você não se rebaixa, sabe? A gente é todo mundo igual. Então, eu não tieto, assim, sabe? A gente se trata, a gente almoça junto, faz tudo junto, mas todo mundo se trata igual, sabe? Com Isso. respeito e admiração. Mas faz o seguinte, só pra não deixar passar em branco, já que eu tô com essa oportunidade, sei que você vai crescer mais mesmo, não tem jeito. Olhando pra aquela câmera, se você fosse falar alguma coisa pra pessoa que você é como eu falaria. Eu até quero ressaltar que eu falei o nome dele errado. Eu sou fã do Michael Bolton. Acho que o Harry tá me olhando ali de novo. O meu produtor, meu diretor sempre tá me olhando ali. Michael Bolton. Pronto, agora acertei. Agora, se tivesse que falar alguma coisa pra atriz aqui, na boa, a câmera é sua, pode falar pra ela aí. Ai, pra Dira? Dira, você muitas das vezes me tirou de um lugar, né, que eu estava e você com seu trabalho, com seu profissionalismo, conseguiu me tirar de um lugar, né, de tristeza e de força e resistência, né, porque com tudo que eu acompanhava o seu trabalho, então eu ficava idealizando, um dia eu vou estar igual a ela, um dia eu vou estar nesse lugar dela também, sabe? E, enfim, e é isso, quero que você saiba que você foi minha inspiração. De estar onde eu tô e de lutar pelos meus sonhos. Olha, gente, que legal pra caramba. Olha que maneiro isso. Olha só, Dira, parabéns pelo seu trabalho, olha, tudo que você faz no cinema, na novela, nos comerciais, você é exemplo não só pra ela, pra muita gente no Brasil. Parabéns por ser uma influenciadora no artístico aqui da Yara. Yara, até eu fiquei emocionado com essa situação agora. Não vou mais Eu ia chorar. te fazer uma pergunta, mas eu acho que a pergunta você não vai responder. Coração, esse negócio de coração. Não. Nem responde, Não. deixa esse negócio quieto aqui. Melhor. Agora, a pergunta também que aqui a produção mandou pra mim, quando você iniciou a sua jornada artística, você se despertou não só pra ser modelo, ou você começou, não, quero ser modelo também, não esperava chegar a ser atriz também, que você faz, o teu caminho agora tá
sendo para ser atriz agora de renome aí no mercado aí, no audiovisual, no mercado cinematográfico. Fala para você, pensava nisso, chegar nesse nível ou não? Então, eu pensava primeiramente veio como modelo, né? É mesmo? Veio como modelo e depois eu fui me descobrindo como atriz, né? Porque eu participava de, né, pequenininha, peças teatrais e, enfim, já fiz, né? Paixão de Cristo também já fiz teatro. E posso só ressaltar rapidinho coisa que me veio à lembrança. Eu lembro que no teatrinho da minha escola teve um teatro do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu queria muito ser a Emília, mas minha cor não permitia. Pra eles, não. E aí quem eu fui representar? A Dona Benta, que fazia bolinhos de chuva. Você foi lá e fez? Eu fui e fiz, eu tenho fotos, eu sendo a Dona Benta com lencinho por causa da minha cor. Então, assim, a gente cresce, sabe, com isso, assim. É como se... É um preconceito. Sim, você acha que você tá fora da sociedade? Você fica meio descalço? Porque... na infância a gente vai tendo isso, mas depois a gente fala, não, opa, peraí, não. Eu posso chegar sim, eu posso dar um passo a mais sim, sabe? Não é minha cor que... Sabe? Não. Sou muito feliz, sabe? Mas aconteceu isso e me veio a lembrança agora, que eu queria ser outro personagem. Me botaram pra ser a Dona Benta por causa da minha cor. Legal, muito bom. Agora, a produção mandou uma outra pergunta, assim, eu quero te fazer mais 2 perguntas pra gente finalizar, pessoal. O papo tá legal, né? Então vai lá no @YaraAlcântaraOficial e vai seguindo lá, vai lá comentando, curtindo, eu tô curtindo aí, pra que nós possamos levantar essa hashtag aí, tá bom, pessoal? Também o canal Moneba, @moneba.baixada. Agora, fala pra mim, só a última pergunta aqui da produção, que mandou a produção, sempre faz isso, manda pra gente aqui a pergunta assim, tem que ler na hora. Como você lidar com as críticas e feedbacks construtivos sobre o seu trabalho e também aquele destrutivo, que as pessoas também vai lá, não gostei disso, não gostei daquilo. Como é que você lidar com essas coisas assim? Fala pra gente. No começo é bem difícil, porque a gente recebe muitas críticas de quem nunca construiu nada, né? Que as pessoas acham que é fácil, então a gente fala assim, se é fácil, então faz no meu lugar, sabe? Mas é difícil lidar com essas críticas assim, sabe? Mas já houve algumas críticas lá que, tipo assim, te tirou do sono. Tem gente que faz algumas piadas, né? Que não tem nada a ver nas redes sociais, né? Sim, teve. Quando eu tava me formando ainda como atriz, a gente foi pra uma reunião e aí um rapaz olhou pra mim e falou assim: você não vai ser atriz. Olha. Eu falei pra ele: eu vou ser atriz. Então, assim, tem essas questões. Qual foi a ideia do cara falar assim pra você? Na verdade, porque ele dava em cima de mim e eu não dava mole pra ele. Sempre esse problema. Uma morena que é meio uns traços de Índia, quem não vai dar em cima? Aí você não deu confiança pra ele, então ele fez isso. Mas acontece críticas e feedbacks, mas a gente precisa filtrar, né? A gente tem que saber filtrar o que é bom e o que não é, e vida que segue, sabe? Ok. Bem, gente, nós estamos caminhando agora pro final aqui nossa entrevista aqui no Moneba, e estamos começando com ela, né, Yara Alcântara, que veio aqui no estúdio aqui e falou um pouquinho sobre a carreira nacional, a vida dela, como foi desbravar Rio de Janeiro e praticamente se tornar essa potência que ela é hoje como atriz, como modelo, como também uma referência na parte da publicidade. Yara, última pergunta, antes de eu deixar as considerações finais aqui. Essa última pergunta eu sempre falo. Eu sempre faço para os meus entrevistados aqui. Existe algum projeto que você para o futuro queira fazer, que você ainda não alcançou, mas eu quero montar esse projeto? Você pode falar pra gente aqui? Existe ainda, né, muitos lugares onde eu quero chegar, muitos projetos, mas existe sim, eu tenho pensado bastante em contar um pouquinho da história, né, talvez da minha avó, fazer algum documentário, mas tá sendo ainda estudado, pensado, mas quem sabe sim, sabe? Uma mulher negra, do mato, sabe, sem estudo, então, mas com toda a luta, perseverança, tem vencido aí os obstáculos da vida. Então, eu tenho isso em mente, sabe? Que a gente tem que fazer homenagem em vida, né? Então... Isso aí. Agora, olhando para essa câmera de novo, olhando para nossa câmera central ali, e para essa pessoa que também tem um sonho de ser modelo, assim, chegar onde você chegou, apesar que você ainda está caminhando para chegar aí, né? O que você poderia falar para essa pessoa que está iniciando? O que você pode falar para ela aqui, cara? Lute pelos seus sonhos, independente do que vão falar,
sabe? Se você tem um ideal na sua cabeça, mas sempre com honestidade, dignidade e principalmente humildade. Com humildade, você chega em lugares muito distantes, né? Então, lute e não desista dos seus sonhos. Isso é real mesmo. Não desista. Olha, pessoal, nós estamos chegando aqui no final de nossa entrevista aqui. Nós conversamos com ela, a Yara Alcântara, né? E ela falou um pouquinho da vida dela aqui, como é que foi a carreira dela agora. Yara, muito obrigado por você ter participado aqui no canal Moneba. Eu queria desejar para você todo o sucesso do mundo, que você possa alcançar muitos objetivos e influenciar essa geração em todas as áreas. Yara, muito obrigado. Agora, suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Você ao canal Moneba, né? Um canal incrível que vem aí trazendo tantos talentos, né? E mostrando a força, a resistência e buscando esse lugar, sabe? Enfim, e eu sou muito grata pela oportunidade. Obrigada a você, obrigada a vocês que estão assistindo. Sigam o canal. @ Yara Alcântara OFC. Isso aí, pessoal. Né? Sigam lá para mais novidades. Isso aí. Eu já queria te agradecer por estar comigo até o momento. E também nós vamos ficando por aqui. E até mais, pessoal.